Meu Deus e meu Pai, abençoa para esta live, os irmãos que vão ver essa programação, esse quarto dia da Semana Missionária Online. Abençoa, Pai, cada vida, que possa ser edificado, Senhor. É que eu te peço, Pai, em nome do Senhor. Amém e amém. Meus amados irmãos, a paz do Senhor para vocês todos. Você que está já aí nesta live aí vendo e ouvindo, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Estamos mais uma vez aqui, né? No quarto dia da Semana Missionária, o qual é um trabalho que está sendo realizado pelo Departamento de Missões, o DEPEN, da AD Vila de Ponta Negra. Quem vos fala aqui é o diácono Leandro, o qual é o responsável pelo Departamento de Missões. Queremos já mandar um abraço para o pastor Aldilar Barbosa, nosso pastor local, a sua família. Que Deus possa abençoar todos, em nome de Jesus Cristo. Hoje, como eu já falei, é o quarto dia, né, da Semana Missionária. Estamos aí também com alguns convidados. Nosso cantor Eliezer de Jesus, que vai levar o Senhor. Não estamos conseguindo conectar com ele. E quem vai pregar hoje é o nosso querido pastor Alberto Marques, né, nosso líder do estado do DEPEN, que coordena, né, esse departamento tão maravilhoso, que tem o objetivo de fazer missões, tanto aqui no estado como também fora do nosso estado, em outros países. Queremos já aqui abraçar nosso querido também, secretário Rodrigo Ranieri, nosso amigo, companheiro também. Que Deus possa abençoar todos vocês. Mas não vai aí com essa live compartilhando para um amigo, um vizinho, um irmão, que logo mais vamos ter o nosso querido pastor Alberto Marques, que vai pregar a palavra de Deus. Vai já compartilhando com um irmão, com um amigo, para que ele ou ela seja edificado através da palavra do Senhor, nosso Deus, né? Eu vou ler aqui uma passagem bíblica que se encontra em Mateus, capítulo de número 13, né? Versículo 1 até o versículo de número 8. Versículo 8 é o tema que a gente pegou por base para esta Semana Missionária Online. Mateus capítulo 3, versículo 1 até o versículo número 8. Vamos já daqui a pouco receber nosso pastor Alberto Marques, né? Que fala assim: E tendo Jesus saído de casa, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se ausentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E falou de muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou e secou, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-no. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, e outro a 70, 60, e outro a 30. Nós somos como se fôssemos semeadores, né? Que semeia a boa palavra de Deus. Não importa o caminho, não importa a terra, não importa a região, não importa o local. Se essa semente cair em boa terra, aleluia,
faz um grande efeito extraordinário. Glória a Deus. Nosso pastor Alberto Marques já vai entrar para ministrar a palavra do nosso Deus. Pastor Alberto Marques, a paz do Senhor, tudo bem? Está me ouvindo bem? A paz do Senhor, sim. É um prazer poder estar com o senhor nessa semana online, né? O senhor que é um homem que tem uma bagagem muito vasta nessa área de missões. Estamos felizes por isso, sua presença. Amém. É uma satisfação aqui estar com os irmãos, acompanhando esta semana missionária, e aqui estamos para dar nossa contribuição. Deus abençoe, irmão Leandro, e os demais que nos acompanham através da internet. Glória a Jesus. Diga, irmão Leandro, tem que vamos... O senhor pode estar à vontade já para ministrar a palavra, em nome de Jesus, tá? Ok, era isso que eu gostaria de entender. Então, meus queridos irmãos, nesta semana missionária, que está sendo promovida através do promotor de missões, nosso querido irmão Leandro, nosso colaborador no DEPEN, em uma de nossas congregações aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Nós nos alegramos por este espaço. É claro que não nos alegramos pelo que todos nós estamos passando, mas a obra de Deus não pode parar. A obra de Deus deve continuar, vai continuar, e aqui estamos com essa finalidade de avançar nesta obra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto por base em que estão ou estamos durante esta semana comentando, e foi comentado por outros companheiros, ou pelo menos outros tiveram participação neste mesmo propósito, e nós aqui temos em mãos capítulo 13 do livro de Mateus, e versículo 23, que diz: Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Trata-se de uma parábola, da parábola do bom, ou da parábola do semeador. Esta parábola é referencial até mesmo para a interpretação de outras parábolas da Bíblia Sagrada, que são as parábolas que Jesus mencionou. Uma delas é esta palavra, a parábola do semeador, e nós queremos destacar, temos aqui nossos apontamentos, nós queremos destacar que, para ilustrar verdades espirituais, Jesus frequentemente contava parábolas. E essas parábolas, além delas, o Senhor Jesus contava palavra sobre, através delas, sobre acontecimentos do dia a dia. A parábola do semeador é uma das narrativas de Jesus e é encontrada nos 3 evangelhos,
além também de ser encontrada em outros escritos. Esta é uma parábola encontrada nos 3 evangelhos sinóticos e relata de que forma a mensagem de salvação será recebida no mundo, ou de que forma a mensagem de salvação seria recebida no mundo. Um dos propósitos desta parábola é prevenir os discípulos com relação ao triste fato de que a pregação da palavra de Deus, ela poderá não dar o resultado esperado. Quer dizer, 100%. Nós, quando anunciamos a palavra de Deus, temos a expectativa de que resulte em 100% de retorno. O que quer dizer isso? Que quando pregamos a palavra de Deus a uma pessoa, queremos que aquela pessoa receba Jesus. Quando pregamos a palavra de Deus a 50 pessoas, queremos que aquelas 50 pessoas recebam Jesus. E quando pregamos a palavra de Deus a 100 pessoas, queremos que aquelas 100 pessoas aceitem a Jesus. Mas Jesus, através desta parábola, e neste ponto do versículo 23, dá apenas o destaque a um dos aspectos da receptividade da palavra do semeador. Um dos aspectos, e neste caso, Jesus, no versículo 23, destaca um destaque da recepção da palavra de Deus, um destaque positivo, um destaque favorável, em que a palavra cai em boa terra e, portanto, tem bons resultados. Mas esta parábola, ela serve de alerta em 3 aspectos distintos, além deste. Este é o que cai em boa terra, mas há 3 aspectos distintos que eu não vou comentar sobre eles, pois vou comentar somente o aspecto de quando a semente cai em boa terra. Mas vou fazer referência pelo aspecto verso e reverso. O aspecto positivo do resultado da parábola da semente cair em boa terra, mas também vou mostrar o aspecto negativo, é o que eu chamo de reverso, de que a parábola diz que a semente caiu em boa terra. Veja bem, quando as pessoas saem a pregar a palavra de Deus, tem uma satisfação, um gozo, e é bem-aventurado aquele que leva a boa semente, gemendo e chorando. A Bíblia diz que quando retornar, retornará trazendo os molhos. Claro, devido ao contexto de que a pregação da palavra de Deus, ela não tem uma limitação de ambiente físico, de era ou etapa, quero dizer, pois pelo menos vamos pregar até o arrebatamento da igreja, no período, este período que me refiro, que vamos pregar até aí, competência da igreja do Senhor. Mas veja bem, quando alguém sai a pregar a palavra de Deus, e sai com entusiasmo, e sai pensando que vai angariar um retorno de 100%, surgem decepções, surgem tristezas, surgem reações. Algumas pessoas não aceitam a palavra de Deus, algumas pessoas rejeitam a palavra de Deus, algumas pessoas resistem à palavra de Deus, algumas pessoas impedem até que seja anunciado a palavra de Deus. E, por que não recordar, estamos passando por tempos difíceis e qualquer desculpa é suficiente, não é, para impedir que você entre numa instituição pública para pregar a palavra de Deus. Você tem que ter uma determinada autorização, você não pode, mais como antigamente, a gente vem de um tempo que essa geração atual não alcançou, né, em que nas igrejas nós tínhamos o que a gente chamava de boca de ferro, grandes alto-falantes instalados em todas as congregações, não eram muitas, mas na medida que foram crescendo, se tornou um número até interessante de congregações, de templos, não é? Especialmente da Assembleia de Deus e de outras denominações,
com um alto-falante, uma boca de ferro, como a gente dizia, no umbral ou na parte mais alta da igreja, eram colocados esses alto-falantes, mas com o tempo essas coisas foram mudando, as interferências legais foram desfazendo-se ou determinando que se desfaz, que fizéssemos dessas bocas de ferro. Lembro-me que também a maioria das cidades tínhamos rádio comunitária e que também muitas vezes eram utilizadas essas bocas de ferro. Mas o que eu quero dizer é, de alguma forma, de alguma maneira, aquele que andava gemendo e chorando trazia molhos, porque também havia uma liberdade maior. Hoje há muitas dificuldades. Entretanto, ainda assim, quando vamos anunciar a palavra de Deus, voltamos gemendo e chorando, até porque é bíblico, voltamos gemendo e chorando, mas voltamos com molhos, até porque é bíblico, é isto que quero dizer que é bíblico, e voltamos com os molhos porque é promessa de Deus. Há promessa de Deus, ou também há revelação na sua palavra, que a semente vai cair em boa terra e haverá fruto 30, por 30, por 60 e por 100. Haverá fruto, haverá resultado, haverá retorno. É isso que quero dizer. Haverá fruto, haverá, portanto, um bom resultado, os molhos virão. Portanto, nós, apesar de encontrarmos dificuldade, não devemos baixar a cabeça mediante as dificuldades, porque mais cedo ou mais tarde teremos frutos. Recordo-me que agora, no final de junho, terminamos uma campanha evangelística chamada Campanha Evangelística Minha Família e Amigos para Cristo. Foi feito aqui no Rio Grande do Norte, de forma online, não é? E nós ganhamos 38 almas para Jesus em diversos municípios, para a glória do Senhor. E é o que acontece? Ganhamos esses frutos, trazemos molhos em nossas mãos, trazemos almas para o reino de Deus e temos a promessa da colheita. Nós devemos acreditar na promessa da colheita. Nós devemos confiar que essa parábola é revelativa. Ela nos revela de que haverá colheita. Portanto, não devemos pensar somente quando a semente cai nos pedregais, pensar quando a semente cai na beira do caminho e que não vai dar resultado. Temos que acreditar que a palavra de Deus vamos anunciar e vai cair em boa terra e vai dar bom resultado e alguém vai receber a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Aleluia. Eu creio assim, que devemos dar credibilidade à palavra do Senhor que diz que a semente, quando cai em boa terra, ela dá resultados positivos, resultados favoráveis. Há possibilidades de decisões sempre que você anuncia o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A importância em compreender a parábola do semeador é muito grande, não apenas por constar nos 3 primeiros evangelhos, mas também por ser de fundamental entendimento para outras parábolas. Meus queridos e santos irmãos, nós devemos entender também que, desse modo, nós teremos um quadro completo do que Jesus disse sobre o reino do céu. Nós precisamos compreender que o reino de Deus, o reino dos céus, a palavra do Senhor, ela vem, é anunciada, mas os corações devem estar conforme a disponibilidade, a estar preparados, estar aptos para recebendo aquela palavra prosperar no seu coração. Se há um coração resistente, se há um coração com problemas de rejeição à palavra de Deus, aquela palavra, quero dizer, a semente, não vai prosperar no seu coração, não vai dar bons resultados, mas o coração, que é, na verdade, o solo bom, a terra boa, que estiver apto, esperando, fértil, com o coração aberto para receber a palavra do Senhor, aquele coração, aquela vida, aquela alma vai prosperar no Evangelho, vai crescer no Evangelho e poderá ser um anunciador do Evangelho um dia. Aleluia! Quem pode dizer que não? Quem pode dizer que não? Que um homem
ébrio pode receber a Cristo e um dia ser anunciador do Evangelho. Eu conheci algumas pessoas que aceitaram a Jesus estando ébrio. Muitas pessoas confundem a aparência das pessoas e pensam que assim está o coração. Algumas pessoas aceitaram a Jesus ébrias. Algumas pessoas aceitaram a Jesus estando na prostituição, estando na drogadição, estando até mesmo presos nas penitenciárias. Outros aceitaram Jesus sendo homens maus, mas o coração deles era terra boa, era uma boa terra, era um coração fértil, um solo fértil, era um solo em que, colocando uma semente, germinaria. E nós não sabemos. Nós não sabemos. Nós não sabemos quem é cada tipo de solo. Nós não sabemos. Nós não temos possibilidades de identificar visivelmente que coração é aquele, que coração é aquele outro. Portanto, É verdade. falando sobre a boa terra, devemos anunciar o evangelho conforme diz a palavra de Deus. Ide por todo mundo, anunciar o evangelho a toda criatura. E aí é onde é que está? Toda criatura. Aí estão os 4 tipos de solo, e o principal deles que eu quero destacar, a terra fértil, a boa terra, o coração disposto a entregar-se a Deus. Nós não sabemos quem vai Aleluia. aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Veja bem, o texto que está no capítulo 13 do livro de São Mateus, eu não vou tecer maiores comentários, mas diz assim, aqui no capítulo 13, louvado seja o nome do Senhor. Ele diz assim, a partir do versículo 19, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Aqui está bem claro. Agora, claro para nós, muitos questionaram a Jesus e diziam, mestre, por que falas em parábolas? Mas diziam assim, não é? Por que falas de uma maneira que nem todos entendem? E Jesus explicava, eu falo de uma maneira que eles não entendem, mas vocês entendem. Porque Jesus queria que os verdadeiros discípulos entendessem o que Jesus estava falando acerca do reino dele. E só entenderia quem estivesse fazendo parte do reino de Deus. Não se assuste quando você vê alguém criticar as escrituras, quando você vê alguém se escandalizar com as escrituras, quando você vê alguém mal interpretar o texto sagrado, sendo uma pessoa não evangélica, sobretudo o que eu quero lhe dizer, são pessoas que não foram autorizadas, digamos assim, a entender as escrituras, mas a nós, ele nos revela a sua palavra, e quando ele nos revela a sua palavra, a entendemos, e quando ele fala por palavra, a compreendemos, e portanto podemos anunciar a outros, explicar a outros, porque na verdade a nós, Deus abriu os olhos, ele abriu os nossos olhos, caíram as escamas e entendemos a sua palavra. Os corações, como esse daqui, do versículo 19, diz aqui, ó, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Há corações que estão com a possibilidade de que seja arrebatada do seu coração aquela coisa que lhe foi entregue. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Tá certo? E no versículo 20 diz, porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, e logo se ofende. O que foi semeado entre espinhos, e esse ainda dos pedregais, e logo se ofende, finaliza aqui, aí depois vem o versículo 21 que diz assim, o 22 que diz assim, e o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra
e fica infrutífera. Aqui tem 3 aspectos. Versículo 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Aqui foi os que foram semeados, ou a semente que foi semeada ao pé do caminho. E no versículo 20, porém vem aquele que foi semeado em pedregais. E no versículo 21, aqueles que foram semeados, no versículo 21, quero recordar-me aqui, no versículo 22, vem os que foram semeados em espinho. No versículo 23, vem os que foram semeados, a semente que foi semeada em boa terra, espinhos, pedregais e beira do caminho, representação de que não houve fruto, não frutificou, a palavra não prosperou, ainda que em um deles recebeu, mas não prosperou, não prosperou. A palavra de Deus em seu coração. Quando encontramos alguém cujo coração está aberto para receber a palavra do Senhor, este é o coração que é boa terra. Eu não estou falando quando a pessoa está com aspecto de que de simpatia, abrindo a porta da casa dele para receber você na casa dele. Ele pode até lhe receber bem, mas ele precisa abrir o coração. Tá certo? Existem pessoas que eu tomei conhecimento que eram brutas, que eram, como diria, pessoas assim muito duras de comportamento no relacionamento com as pessoas. Algumas pessoas até puxaram armas contra o Evangelho, mas terminaram recebendo a Jesus como Senhor e Salvador. Então, não é o comportamento externo da pessoa que garante como é que está o seu coração. O coração fértil não é o comportamento externo da pessoa, mas o coração fértil é como está o seu coração, qual a possibilidade dessa pessoa entregar a vida para Jesus. Esse solo que é o solo fértil. Não é, você pode encontrar uma pessoa muito tranquila, muito calma, muito mansa, até educada, abrir sua porta, você entra, mas quando você fala de Jesus, ela diz não. Ela diz que não quer. Então, um coração fértil, ou boa terra, não é simpatia, não é uma questão de educação. Eu conheci homens até, diríamos, homens e mulheres, até pessoas mal educadas, mau comportamento, e que aceitaram Jesus. É claro, quando Jesus transforma, ele transforma o interior, mas quando transforma o interior, a pessoa também muda externamente. Há muitas pessoas que, aceitando a Jesus, houve uma mudança interior, claro, primeiro, mas também houve uma mudança exterior. O Evangelho, quando entra na vida de uma pessoa, ele traz uma transformação total, uma regeneração do homem espiritual, mas também uma restauração do homem social. O homem que recebe a Jesus como Senhor e Salvador é o homem que o coração é como um solo de boa terra, como um solo. E nós precisamos acreditar que quando saímos a evangelizar, vamos encontrar alguém. Não fique temeroso, você, meu amado irmão, que está me ouvindo agora, quando você sai para o interior do estado, ou na capital, ou você encontra uma mulher, ou você encontra um homem e não consegue convencê-lo. Não é nosso papel. Não é nosso papel a preocupação de convencer. O papel de convencer, sobretudo nosso, é de anunciar o Evangelho. Mas o papel de convencer é do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus. Eu vou repetir aqui para enfatizar. Versículo 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Outra tradução diz, na beira do caminho. O coração que
a palavra de Deus foi arrebatada do seu coração. A palavra de Deus foi arrebatada do seu coração. É um solo que não segurou a semente, porque a semente caiu na beira do caminho, ao pé do caminho. Veja bem, quando diz ao pé do caminho, é literalmente nas partes das bordas das estradas que vão passando. Não é uma terra preparada, não é uma terra fértil, não é. Você vê que ali nascem, como eu diria, ervas daninhas, são muito pisadas, não prospera, não cresce, tá certo? A semente ali não prospera, não quer. E ela fica exposta. Ao cair, ela não foi feita a, a, aquela cova, né? A cova, e ela não foi semeada proposital. Um comentarista que diz assim, que quando o semeador foi levar a semente para semear num lugar específico, essas sementes que caíram na beira do caminho, caíam de sua mão, do saquetel ou do saco que ele levava, iam caindo espontaneamente, né? E talvez por algum volume que ele tinha de semente, talvez pelo formato da vasilha, mas elas caíam. Mas elas, quando caíam, é como que ficavam disponíveis. Poderiam vir as aves e levá-las naturalmente, porque eram sementes e são comestíveis. E veja bem, nós precisamos entender que a palavra de Deus ela vem para propósitos específicos, não é? Propósitos específicos. Deus ele diz na sua palavra que é como a chuva. A palavra de Deus ela virá para cumprir o seu propósito, não é? Como a chuva que desce do céu e cumpre o seu objetivo. Ela vai e regressa para o céu em formato de vapor e ela pode vir à terra tanto em formato de chuva como de orvalho, mas ela não volta vazia. A chuva cumpre propósito, a água cumpre propósito, a palavra de Deus cumpre propósito na vida e a recebe. Mas para isso, a palavra de Deus tem que vir especificamente, ela tem que vir não caindo na beira do caminho. Está entendendo? E o versículo 20, eu estou aqui enfatizando, porém, o que foi semeado em pedregais é como o que ouve e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústias e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. É como uma semente colocada nos pedregais, e os pedregais têm um pouco de areia. Sobre as pedras há areia, e a semente cresce através de pequenas raízes, ou a semente tenta crescer através de pequenas raízes que estão se infiltrando na pouca areia sobre as pedras. Mas vem a luta, vem a ofensa, vem a perseguição do evangelho, e essas pessoas não suportam, porque elas não se aprofundaram no evangelho. E não se aprofundaram porque o seu coração não se abriu o suficientemente. O seu coração não se deixou ser fértil, não deixou que a palavra de Deus prosperara, não deixou que a palavra de Deus crescera, para quando viesse a luta, ela pudesse vencer, quer dizer, germinar e dar bons frutos. Para quando viesse a perseguição, ela pudesse resistir à perseguição e vencer. Você sabe, e alguém se admira de pessoas que passaram lutas e dizem assim, mas você já sofreu tanto. Até mesmo quantos missionários as pessoas contam histórias. Eu conheço alguns missionários, famílias missionárias que passaram por lutas, por perseguições, mas estavam firmadas no Evangelho.
mas estavam arraigadas. Elas estavam não sobre pedregais, não foram colocadas como sementes na beira do caminho, nem também foram postas em espinhos, mas eram terras férteis. As raízes se aprofundaram, elas germinaram, elas deram bons frutos, com conduta, com comportamento cristão adequado, deram resultados no seu caráter, deram resultado no seu comportamento, deram resultado na sua forma de ser, de viver, de pensar, de andar, de anunciar o evangelho. Isto é boa terra. E prosperou a palavra de Deus na vida de famílias missionárias, de obreiros, de pessoas que receberam a Jesus como Senhor e Salvador, e elas até hoje estão aí firmes, constantes, abundantes, e sabem que na obra do Senhor, o trabalho que fazem não é em vão. Famílias inteiras que estão firmes no Evangelho, porque o seu coração se abriu para o Evangelho. A palavra de Deus entrou, a semente encontrou raiz, e desenvolveu raiz, e prosperou, e deu bons frutos para a glória do Senhor. Aleluia. Quero Glória a nesse Jesus. momento saber se tem alguém, eu não posso perder essa oportunidade, se tem alguém que o seu coração é uma boa terra. Se o seu coração é uma boa terra, meu amigo, entregue a sua vida a Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Como é o seu coração? O seu coração é como as sementes que caíram no pé do caminho? O seu coração é como as sementes que caíram nos pedregais? O seu coração é como a semente que caiu entre espinhos? A semente ou a palavra de Deus não vai prosperar no seu coração? Eu gostaria que você se quebrantasse. Eu gostaria que você abrisse o seu coração. Eu gostaria que você dispusesse o seu coração como uma boa terra. Eu gostaria que o seu solo, que o seu peito se abrisse para Deus. Teu espírito, alma e corpo, que você entregue ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Confessa a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, homem. Confessa a Jesus como Salvador da tua vida, mulher. Vem para Cristo. Ele te ama, ele quer te salvar. Jesus ama a ti e a tua casa. Eu quero que você tome uma decisão. Se você está nos ouvindo, se você está nos vendo, se você está nos acompanhando e não é evangélico, repito, quero que você tome uma decisão e entregue sua vida a Jesus. Entregue a tua vida para Cristo. Tá bom? Eu te amo, nós te amamos, que Deus te abençoe. Amém? Amém, meu querido irmão Amém, querido Leandro. pastor Alberto Marques. Muito obrigado pela sua cooperação nesse trabalho. Mas é um grande prazer poder o senhor também estar nesse trabalho essa semana no Sonora Prazer é nosso. Online. Que bênção, né? E muito obrigado por te abençoe. Em nome de Jesus, tá? Amém, Glória a meu amado. Deus. Qualquer coisa, estamos por aqui também, para dar aquele apoio, suporte. Em nome de Jesus, tá? Amém. Glória Obrigado. a Deus. E amanhã será o quinto dia da semana online. Vamos estar conosco, ministrando um pouco a palavra de Deus. O nosso espectador de mulher, né? Que também que você possa compartilhar essa live, ficar aí ainda, né? Disponível para você que possa compartilhar mais e mais com seus irmãos, amigos, e que Deus te abençoe e te guarde nesta noite.
Pai do Senhor.